Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Animix. Animix é um jogo de 2020 do autor Mathieu Bossu, publicado aqui no Brasil pela Paper Games. Animix é um jogo de controle de área, basicamente abstrato, que utiliza cartas com o tema de animais da floresta, mas como eu disse, ele é abstrato, o tema poderia ser qualquer coisa que não mudaria muito, né? Mas os animais ficam legais também porque a ilustração fica muito bacana. E se você parar para pensar bem, você consegue ainda ver, na forma como cada animal pontua, uma ligeira inspiração no comportamento dos animais, né? Por exemplo, os periquitos pontuam formando casais, né? Todo mundo sabe que os animais da família do periquito são monogâmicos. E assim por diante, o camaleão, vocês vão ver. Como eu disse, dá pra, assim, forçando um pouco a barra, dá para identificar na forma como cada animal pontua uma certa semelhança com o comportamento daquele animal, mas no geral é um jogo abstrato que vai ser jogado da seguinte forma. Nós temos aqui um baralho com 80 cartas, divididos em 8 espécies de animal, e cada espécie com 10 cartas. Você vai selecionar, a regra diz que você escolhe mesmo, você pode escolher assim, eu quero esse e aquele porque são os que eu gosto mais. Mas se você quiser acrescentar um pouco de aleatoriedade, você pode também sortear, por que não? Uma determinada quantidade de espécies de animais, certo? A quantidade de espécies vai ser sempre igual à quantidade de jogadores mais um. Então, o jogo dá para jogar de 2 a 6 jogadores, então você nunca vai usar todas as espécies, né? Em 6 jogadores, que é a quantidade máxima, você usaria 7 espécies. Em 2 você usa 3, em 3 você usa 4 e assim por diante. Vamos simular, por exemplo, aqui uma partida de 3 jogadores, nós usaríamos 4 espécies. Vamos selecionar aqui, por exemplo, o macaco, o elefante, deixa eu ver quem mais, o pinguim, por que não, e o periquito. Selecionar esses 4. Como eu disse, a regra diz que você pode mesmo selecionar, mas se você preferir, você pode também sortear aleatoriamente. As demais espécies que não entraram, você deixa de fora, não vai utilizá-los nessa partida. Você vai então dar uma boa embaralhada, principalmente se você, assim como eu, tiver, antes de selecionar as espécies, tiver deixado elas todas separadas por as cartas, né? Então dá uma boa embaralhada e vai montar uma grade, certo? Um tabuleiro central aqui formado por linhas e colunas, que basta você olhar no manual a quantidade de linhas e colunas, que também varia conforme a quantidade de jogadores. Mas se você, como eu, gosta de decorar essas coisas, eu tenho mania de sempre tentar decorar, de tentar encontrar qual é a lógica. Então a lógica é mais ou menos a seguinte: com 6 jogadores, que é a quantidade máxima, você usa um grid, né, um tabuleiro aqui de 6 por 6. É bem fácil de decorar, né? 6 jogadores, 6 linhas, 6 colunas. E aí, à medida que você reduz a quantidade de jogadores, você vai reduzindo uma linha e uma coluna, uma linha e uma coluna, uma linha e uma coluna. Então, com 5 jogadores, você vai ter 5 linhas e 6 colunas. Com 4 jogadores, você vai ter 5 linhas e 5 colunas também. Com 3, 4 linhas e 5 colunas. E com 2, 4 por 4, certo? Então, você pode pensar... Ou então você pode usar a lógica contrária, né? Começar do 2 e ir aumentando. Então, com 2 jogadores é 4 por 4. Depois aumenta para 4 por 5, 5 por 5, 5 por 6 e 6 por 6. Como eu disse, basta conferir no manual, mas é porque eu tenho mania de decorar essas coisas. Então, e estou enrolando aqui vocês na conversa enquanto eu dou uma boa embaralhada no baralho. Como eu disse, as cartas de animais idênticos acabaram ficando muito próximas. Nosso exemplo, então, partida com 3 jogadores, nós montaríamos um grid de 4 por 5, 4 linhas por 6 colunas. Então, vamos colocar aqui, aleatoriamente, 4 linhas por 5 colunas. Certo? Vamos posicionando aqui. Então, finalizada a preparação aqui do tabuleiro central, você vai entregar 6 cartas para cada jogador. 1, 2, veio 2 grudadas aqui. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A não ser que você esteja jogando 1, 2, 3, 4, 5, 6. A não ser que você esteja jogando em 6 jogadores, que é a quantidade máxima. Aí, nesse caso, você vai entregar apenas 5 cartas para cada jogador.
E aí, nesse caso, nem precisa se preocupar em decorar, porque se você estiver jogando em 6 jogadores, não dá para entregar 6 cartas para cada um. Então, mesmo que você esqueça desse detalhe da regra, na hora que você estiver distribuindo, você vai perceber. Então, com 6 jogadores, 5 cartas para cada um. Em qualquer outra quantidade, 6 cartas para cada um. Quando você fizer essa distribuição, tanto no tabuleiro central quanto nas cartas de cada jogador, ainda vão sobrar algumas cartas, independente da quantidade de jogadores que tiver em jogo, vão sobrar algumas. Essas que sobrarem, você devolve para a caixa. Você não vai utilizá-la nessa partida. Por último, para a gente começar, nós temos aqui esses marcadorzinhos, que é o único outro elemento do jogo além das cartas. Você deve formar um estoque, deixá-los por perto, ao alcance dos jogadores. E você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser e a gente está pronto para começar a jogar. Como é que funciona? Cada jogador vai olhar apenas a sua mão de cartas, não vai mostrá-las aos adversários, é claro. E cada jogador, na sua vez, vai fazer uma de 2 ações possíveis. Ele realiza uma dessas 2 ações, passa a vez para o seu vizinho da esquerda e o jogo vai seguindo assim, em sentido horário. Quais são as 2 ações? Primeira ação possível: pegar uma carta da sua mão e posicionar à sua frente, virada para baixo, na sua área de jogo. Você deve deixar sempre um espaço razoável na frente de cada jogador, que vai ser ali a sua área de jogo. Então, primeira ação: baixar uma carta da sua mão na sua área de jogo. Fez isso, passa para o vizinho da esquerda, o jogo segue. Segunda ação possível é baixar uma carta da sua mão no tabuleiro central. E aí, nesse caso, funciona da seguinte forma: você vai posicionar a carta que está na sua mão no lugar de outra que está no tabuleiro central. Você remove qualquer carta, a sua escolha, e posiciona a sua, que estava na sua mão até então, no tabuleiro central, no lugar daquela que você acabou de remover. Essa que você acabou de remover também vem virada para baixo aqui para a sua área de jogo individual, certo? Então, no final das contas, em todas as jogadas, sempre vai vir uma carta para a sua área de jogo, seja que você virada para baixo, seja que você baixou diretamente da sua mão, seja que você pegou do tabuleiro central. Só que para pegar do tabuleiro central, você coloca outra no lugar, virada para cima. Quando você faz isso, nessa segunda opção de ação, você coloca um marcadorzinho desse sobre a carta que você acabou de posicionar no monte central, para indicar que ela está travada. Uma carta com um marcador desse não pode ser removida por mais ninguém, nem mesmo por você, até o final da partida. A carta fica travada, certo? Essa que você colocou no tabuleiro ao realizar a segunda opção de ação, que é justamente essa substituição. Você puxa uma carta do tabuleiro central para a sua área de jogo virada para baixo e coloca uma carta da sua mão no lugar virada para cima. Coloca um marcadorzinho aqui para indicar que você já colocou aquela carta, que ela está travada, ninguém pode mais mexer. E aí passa a vez para o seu vizinho da esquerda e o jogo vai rolando assim até que todas as cartas sejam jogadas. No final, em cada rodada, cada jogador usa uma carta. E sempre vai parar uma carta aqui na sua área de jogo, como eu disse, né? Ou você usa para colocar direto na sua área de jogo, ou você usa para fazer essa substituição. Então, no final de 6 rodadas, ou 5, caso você esteja jogando em 6 jogadores, você vai ter, os jogadores vão ficar sem nenhuma carta na mão. E aí a gente vai revelar as cartas que cada jogador possuiu aqui, finalizou o jogo, né? Encerrou o jogo aqui na sua área de jogo. A gente vai revelar com quais cartas ele finalizou o jogo aqui na sua área de jogo e vai fazer a contabilização dos pontos, certo? E aí é que vocês vão realmente entender como é que funciona o jogo, né? Porque até agora eu não expliquei, de fato, como é que o jogo funciona, né? Só expliquei a troca de cartas, mas afinal de contas, quando é que eu devo e quando é que eu não devo trocar a carta, qual é a vantagem que eu levo ou não levo em colocar uma carta na minha área de jogo ou no tabuleiro central. Vamos explicar agora. Cada espécie de animal vai pontuar uma vez, digamos assim. Então nós estamos aqui numa partida com 3 jogadores, são 4 espécies de animais. No nosso exemplo aqui foi o pinguim, o periquito, o elefante e o macaco. Então vamos ter uma pontuação para o elefante, uma pontuação para o periquito, uma pontuação para o pinguim e uma pontuação para o macaco. Quem é o jogador que vai receber essa pontuação? Esse é um ponto importantíssimo do jogo. Apenas um jogador vai receber cada pontuação dessa. Que jogador é esse? É aquele que na sua área de jogo, aqui nas suas cartas que ficaram viradas para baixo ao longo da partida e que ele revela ao final, o jogador que na sua área de jogo tiver o maior número de cartas daquele animal. Então esse é um equilíbrio muito delicado que você vai precisar encontrar, porque como vocês verão, a maior parte das espécies você obtém pontuações quando elas estão presentes no tabuleiro numa boa quantidade. Quanto mais tiver, melhor, salvo algumas exceções.
Só que, por outro lado, para que você obtenha os pontos correspondentes àquele animal, você precisa ter uma boa quantidade deles também na sua área de jogo. Não adianta nada aquele animal fazer muitos pontos se você não tiver quase nenhum ou nenhum na sua área de jogo. Porque, repetindo mais uma vez, o único jogador que vai receber os pontos correspondentes àquele animal é o jogador que tiver a maior quantidade de cartas daquele animal na sua zona pessoal aqui, na sua área de jogo, certo? Então você vai olhar animal por animal. Número 1, quem é o jogador que tem mais cartas daquele animal na sua pontuação? Ah, fui eu, ah, foi aquele. E aí você vê, ao fazer essa verificação, você descobre quem é que vai ganhar os pontos. Em seguida você vai para a segunda verificação, que é para descobrir, afinal, quantos pontos são, né? De quantos pontos se tratam. Aí você faz somatória, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então, assim, o grande desafio do jogo, na verdade, é esse. É você equilibrar. Se você colocar cartas demais daquele animal em questão no tabuleiro central, você vai acabar ficando com poucas ou nenhuma na sua zona de pontuação aqui, na sua área de jogo. E aí você não vai pontuar, porque só pontua o jogador que tiver o maior número de cartas daquele animal. Se em caso de empate, 2 ou mais jogadores tendo empatados em primeiro lugar, tendo a mesma quantidade de cartas daquele animal na sua área de jogo, você divide por igual a pontuação entre os jogadores. Você divide e arredonda para baixo, se for o caso. E aí você faz essa contabilização dos pontos, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Falta só explicar agora, afinal, como é que cada um dos animais pontua. Vamos começar por esses 4 que já estão no tabuleiro, certo? O elefante. A pontuação do elefante é o seguinte, você vai procurar no tabuleiro qual é a linha do tabuleiro, né, a linha aqui desse quadriculado, que possui a maior quantidade de elefantes. Os elefantes não precisam estar adjacentes um ao outro, só precisam estar na mesma linha. Então você vai procurar qual linha tem o maior número de elefantes. Naquela linha específica, você vai valer 2 pontos por elefante. Aqui, claro, o exemplo ficou meio mal feito, porque nós fizemos aqui uma configuração inicial. Claro que no jogo de verdade, os jogadores vão substituir aqui as cartas diversas vezes ao longo da partida para potencializar, né? Dificilmente um jogo onde tem carta de elefante terminaria dessa forma. Mas só para exemplificar, nós temos aqui 3 linhas que possuem elefantes. Todas elas possuem apenas uma carta de elefante. Então, se deu empate, tanto faz. Você pode contabilizar qualquer uma delas. E como só tem uma carta de elefante, vale 2 pontos. Só para melhorar o exemplo, vamos dizer aqui que houvesse uma segunda carta de elefante nessa linha aqui. Então os elefantes, nesse caso, dariam 4 pontos, né? Porque você vai ver qual é o elefante, qual é a linha que tem o maior número de elefantes. Nesse exemplo seria essa última linha mais de baixo. Quantos elefantes tem nela? 2. Então são 2 pontos por carta de elefante que esteja presente na linha que tem o maior número de elefantes. Próxima carta, o macaco. Segue uma lógica idêntica à do elefante, só que em vez de ser por linhas, é por colunas. Você vai procurar qual é a coluna que tem o maior número de macacos. Vamos de novo, só para melhorar o exemplo. Digamos que tivesse aqui, uma segunda carta de macaco aqui, só para melhorar o exemplo. Então veja, nós temos 2 colunas que possuem carta de macaco. Essa aqui tem apenas uma, essa aqui tem 2. Então a gente vai considerar essa. Sempre considerar a coluna que tem o maior número de cartas. Isso vale tanto para o macaco como para o elefante. E aí, quantas cartas estão presentes nessa coluna? Nesse caso aqui são 2. Então vale 2 pontos por carta, certo? Então 2 pontos por carta de macaco que estejam na coluna que tem o maior número de macacos. É quase igual ao elefante, só que você vai considerar a coluna em vez da linha. O próximo, considerando esses que a gente tem aqui no tabuleiro, o periquito. Os periquitos formam casaizinhos e eles são monogâmicos. Então você vai verificar o seguinte, sempre que eu tiver 2 cartas de periquito adjacentes entre si, encostadinhas assim, na horizontal ou vertical, eles vão me dar 4 pontos. Ou seja, são 4 pontos por casal. Mas para formar um casal, as cartas têm que estar adjacentes na horizontal ou vertical, e cada periquito só pode fazer parte de um casal. Eles, como eu disse, eles são monogâmicos. Então, por exemplo, esses 2 periquitos aqui estão adjacentes na vertical. Só que esse aqui está adjacente na horizontal a esse, e esse aqui está adjacente na horizontal a esse outro. Então eu não conto 2 vezes, eu tenho que decidir qual casal que eu estou levando em conta. Esse aqui e esse aqui é o mais inteligente, né? Você vai sempre contabilizar da forma que ele deu o máximo de pontos possíveis. Então, se esse periquito está formando um casal com esse, ele automaticamente não pode formar com esse outro. Então, você vai procurar parzinhos de periquitos que estejam adjacentes entre si, seja na horizontal, seja na vertical.
sendo que você nunca pode contar a mesma carta duas vezes. Cada carta só compõe um casal de cada vez, digamos assim. E para cada casal, 4 pontos. Então, para terminar, esses 4 que nós estamos usando aqui no exemplo, faltam os pinguins. Os pinguins é o seguinte, você vai procurar grupos de cartas de pinguim que estejam adjacentes entre si, na horizontal ou vertical. Se tiver mais de um grupo, você vai ver o grupo maior, o grupo que tem o maior número de cartas. E aí você vai pontuar 2 pontos por carta de pinguim que esteja presente nesse grupo. Então, nesse nosso exemplo aqui, veja, esse pinguim está isolado, porque, repito, ele só conta aqui horizontal e vertical, diagonal não. Então, esse grupo de pinguins é formado por apenas uma carta. Esse outro também é formado por apenas uma. Opa, encontramos aqui um grupo de cartas de pinguim formado por 2 cartas adjacentes entre si, levando em conta sempre apenas horizontal e vertical. Então, vai valer 2 pontos por carta de pinguim que esteja presente num grupo de cartas de pinguim adjacentes entre si. Elas podem formar um L, elas podem formar uma cruz, elas podem formar o caminho que você conseguir aqui, contanto que sempre tem adjacência na horizontal e vertical. Se tiver mais de um grupo dessa forma, você vai considerar o maior grupo. E aí, 2 pontos por carta que esteja no maior grupo de cartas adjacentes entre si na horizontal e vertical. Esses foram os 4 animais que nós usamos aqui no nosso exemplo. Vamos agora falar dos demais. Começando pelos pelicanos, porque os pelicanos seguem uma lógica muito parecida com a do pinguim, só que você não vai considerar a adjacência na horizontal e vertical. Ao contrário, você vai considerar a adjacência apenas na diagonal. Então, por exemplo, veja, essas 3 cartas de pinguim, se elas fossem de pelicano, valeriam 6 pontos. Porque eu teria um grupo aqui de 3 cartas adjacentes entre si pela diagonal. Então, o pelicano segue mais ou menos a mesma lógica do pinguim, só que você não vai considerar a adjacência na horizontal e vertical, e sim na diagonal. Vai procurar o maior grupo de cartas de pelicano adjacentes entre si pela diagonal, e depois que você encontrar esse grupo, você vai pontuar 2 pontos por carta. A lógica é sempre muito essa, 2 pontos por carta em geral, tem uma exceçãozinha ou outra que vocês vão ver já. Próxima carta, o lobo. O lobo, ele vai pontuar 2 pontos por cada carta de lobo que esteja na borda mais externa do tabuleiro. Você vai olhar a borda, o extremo do tabuleiro aqui, as 4 bordas do tabuleiro. 2 pontos por carta de lobo que esteja na borda do tabuleiro. Agora vamos para os 2 mais diferentões, o leão e o camaleão. O leão, ele é solitário. O leão, ele gosta de estar sozinho. Você vai conseguir, com o leão, um total de 11 pontos, menos o número de cartas de leão que estiverem no tabuleiro. Ou seja, se só tiver uma carta de leão no tabuleiro inteiro, vai valer 10 pontos. Se tiver 2, vai valer 9. Se tiver 6, vai valer 5. Então, quanto menos leões tiver no tabuleiro, melhor. Porque você vai totalizar 11 pontos, menos o número de cartas de leão presentes. A exceção é o 0. Tem que ter no mínimo um leão para valer pontos. Se tiver 0 leões, ninguém pontua pelo leão, certo? Então, o total de 11 pontos, menos o número de cartas de leão presentes no tabuleiro. Quanto menos leão tiver, melhor, desde que tenha pelo menos um. E esse é o problema. É porque os jogadores vão sempre ficar segurando as cartas de leão na mão, corre o risco de todo mundo segurar e acabar ficando sem leão nenhum, né? Essa é a armadilha aqui do leão. Por último, nós temos o camaleão. O camaleão funciona da seguinte forma. Você vai procurar no tabuleiro inteiro qual é a carta de camaleão que está adjacente ao maior número de espécies diferentes. Então, por exemplo, uma carta de camaleão aqui estaria adjacente a 3 espécies, né? Elefante, periquito 2 vezes, e pinguim. Uma carta de camaleão aqui estaria adjacente a apenas 2 espécies, o macaco e o periquito. Então você vai olhar todas as cartas de camaleão e vai verificar qual delas está adjacente a um maior número de espécies diferentes. Nessa contagem de espécies diferentes pode ser inclusive o próprio camaleão, certo? Sem problema nenhum. E aí,
cada espécie diferente adjacente àquela carta vale 2 pontos, certo? Repetindo, você vai procurar, dentre todas as cartas de camaleão, você vai verificar uma por uma quantas espécies diferentes entre si eu tenho adjacente ao camaleão, considerando apenas horizontal e vertical. Você vai olhar, vai fazer essa verificação para todas as cartas de camaleão. E aí você vai ver qual é a que tem mais. E aí você vai levar em conta apenas essa que tem mais. E aí, levando em consideração ela, você vai dar 2 pontos para cada espécie diferente que tiver adjacente. Ou seja, vai dar um máximo de 8 pontos, né? Se forem 4 espécies diferentes, acima, abaixo, à direita e à esquerda. Então essas são as 8 espécies de animais. Só lembrando mais uma vez que cada espécie de animal vai pontuar, digamos assim, apenas uma vez, e quem vai receber esses pontos é apenas o jogador que na sua área individual do jogo aqui, na sua área de jogo, as cartas que ele foi acumulando aqui à sua frente, viradas para baixo ao longo da partida e revelou apenas no final, o jogador que na sua área de jogo tiver a maior quantidade de cartas daquela espécie é quem vai receber todos os pontos que a espécie concede. Em caso de empate, você divide, e recapitulando, para encerrar o vídeo, as 2 ações que o jogador pode fazer: colocar uma carta na sua área de jogo, diretamente, saindo direto da sua mão, ou colocar uma carta da sua mão virada para cima no tabuleiro central, marca com a fichinha para indicar que aquela carta está travada, ninguém mais pode mexer nela, e aquela carta que ele tirou do tabuleiro central vai para a sua área de jogo. Só o último detalhe, que eu não lembro se eu expliquei, mas enfim, se eu já expliquei, fica aqui como recapitulação. Essa substituição é perfeitamente permitido substituir um animal por outro igual, 2 da mesma espécie. Você pode trocar sem problema nenhum, certo? Então é isso, vai girando o jogo assim até acabarem as cartas, no final faz a contagem de pontos conforme esse método que eu expliquei, e quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Animix. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.